Boa tarde. Viva Cristo Rei. Viva Maria Santíssima. Viva São Miguel Arcanjo. Vivam todos os anjos e santos de Deus. Amém. Então, agora, este é um tema importante também, porque está muito diretamente ligado à eficácia, ao resultado dos exorcismos. E o tema é, eu pus aí, acompanhamento espiritual no caminho de libertação. É um título que talvez não seja muito claro exatamente o que eu pretendo passar, mas a ideia é, o exorcista, além de rezar os exorcismos, é também o sacerdote. E enquanto sacerdote, se deve preocupar em ajudar a pessoa que é atacada pelo demônio, não só a estar presente nos exorcismos, mas a estar bem disposto, ou seja, que o coração da pessoa esteja bem disposto para receber a graça de Deus. Ou seja, as disposições das pessoas atormentadas pelo demônio são decisivas para o resultado, para a eficácia dos exorcismos. E essas disposições, com frequência, não são muito boas nos primeiros encontros, e por isso um dos trabalhos mais importantes, e mais difíceis, mais delicados do exorcista é ajudar aquele coração a se abrir a Deus. Muitas vezes ajudar aquela pessoa a ter um encontro pessoal com Jesus ressuscitado, que ainda não aconteceu. Então esse é um pouco o tema que vamos ver. Aqui em sumário, vamos começar por ver um pouco qual é o perfil das pessoas que são atormentadas pelo demônio. Obviamente isso é uma generalização, mas desses 20 anos, mais de 20 anos, eu vejo que existe um certo padrão, digamos assim. Uma das coisas muito presentes é a mentalidade supersticiosa. Então, são tudo coisas que o exorcista vai ter que trabalhar e que muitas vezes não mudam, como tudo na nossa vida, normalmente não mudam instantaneamente. É um caminho. Nós mudamos pouco a pouco. A questão da fé, do encontro pessoal com Cristo, tem muita gente que tem, vamos ver, que até foi batizado, mas não tem fé. Que até vai nas procissões, que até pode ter tradições religiosas, mas não tem uma amizade com Cristo. Então, é preciso cuidado. O exorcista não pode pensar que aquela pessoa é católica, parece católica, mas falta alma, falta o mais importante. Depois, outro ponto muito importante, diretamente relacionado com toda essa questão da atitude das pessoas, da conversão do coração delas, principais causas que impedem, eu podia pôr, em vez de impedem, talvez condicionam a libertação. Por que tantas vezes estamos rezando os exorcismos e as coisas não evoluem? Então eu faço um pouco uma lista dos principais fatores que eu vejo que na prática impedem a libertação, pelo menos a libertação plena. E depois um pouco essa ideia que eu já comecei a explicar, o exorcista não é só um sacerdote que reza os exorcismos, no fundo é chamado a ser, sobretudo, um pai espiritual, um diretor espiritual, alguém que ajuda aquela pessoa na sua relação com Jesus, com Deus. Então vamos lá. Perfil das pessoas atormentadas. Isto talvez não se aplique tão bem ao Brasil como se aplica a Portugal.
Cá as coisas não são exatamente como na Europa, mas... Então, em Portugal, atualmente, nós temos talvez 10 milhões de habitantes, e eu diria que mais ou menos 80% são batizados. Ou seja, em cada 10 habitantes, 8 são batizados, são católicos. Não tem seita protestante em Portugal, graças a Deus. Praticamente não tem. Desses 8 em cada 10, outros 80%, então 80% dos 80%, não vai, ou mais talvez, uns 90% dos batizados em Portugal não pratica a sua fé, não vai à missa ao domingo. Ou seja, em cada 10 batizados em Portugal, apenas um vai à missa ao domingo. Isso é um drama, é algo triste. E desses que vão à missa ao domingo, esses 10% dos batizados, metade faz a comunhão. Então, desses 10%, só 5 faz a comunhão, e desses 5%, são uma percentagem, só Deus saberá, mas só uma percentagem também pequena se confessa bem. E por isso o panorama é bastante triste do ponto de vista da fé. Ou seja, quantos batizados vivem na graça de Deus? Olhando assim para o quadro, parece que bem poucos. Então, é importante que o exorcista, ou quem ajuda as pessoas nesse caminho de libertação, tenha sempre isso bem presente no seu coração. A nossa missão, eu digo muitas vezes essa frase às pessoas: a minha missão principal é ajudar você a chegar no céu. Depois vem os exorcismos. Porque senão existe o risco de nós estarmos muito centrados no rito, a pessoa vem, grita, a gente água benta, e depois a pessoa vai embora, e eu nem sei se ela está indo na missa no domingo. Então, primeiro, e muito provavelmente, a pessoa que está vindo precisa de aconselhamento, de direcionamento espiritual. Então, a grande maioria das pessoas que eu recebo são católicos não praticantes. Eu quando pergunto, é católico? Sim, sou católico. E graças a Deus, as pessoas, os que se reconhecem como católicos não praticantes, não são pessoas... são pessoas normais, no sentido que não são pessoas... gostam de ser católicos, querem ser católicos, mas, por motivos variados, abandonaram a prática religiosa. Mas não querem deixar a religião católica, não querem sair da Igreja Católica. Simplesmente, ou por o trabalho, ou por outros motivos da vida, se foram afastando pouco a pouco, quase sem dar conta. Depois, a grande maioria tem pouca formação cristã. Recebeu alguma catequese em criança para a primeira comunhão, mas uma catequese muito pobre e, sobretudo, o testemunho dos pais, o testemunho em família é muito fraco. Então, são pessoas que cresceram, no fundo, os pais ensinaram eles algumas orações e algumas tradições religiosas. A festa da paróquia, a procissão, levar o Santo Antônio. Isso é importante, o foguete, tem que ter foguete, né? Mas depois ninguém sabe quais são os 10 mandamentos. Você pergunta, e o 7º mandamento? E o 8º? Ninguém sabe. Então, pouca formação e estão muito presos às tradições religiosas. Isto também acontece em todo lado, né? Imagine, não existe nenhuma regra que diz que a noiva tem que vestir de branco no casamento, mas nem por sonhos uma noiva não vir de branco, ou não trazer as flores, mas não é obrigatório, né? Então, eu vejo que as pessoas estão muito preocupadas com algumas coisas boas, mas que não são o mais importante aos olhos de Deus. Então, isso significa que temos que trabalhar esse coração.
Ajudar a pessoa a colocar cada coisa em seu lugar. Não é pecado que a noiva não leve umas flores na mão. Pode, não tem que levar. Ah, mas eu quero levar. Ótimo, pode levar, é bom, é bonito, mas é um pequeno promenor que tem pouca importância. O importante é que o seu casamento seja sincero. Você ame o seu noivo, você queira casar para sempre. Isso é o mais importante. Então, grande maioria desses católicos não praticantes, eu penso que isso acontece mais lá na Europa do que cá no Brasil, ainda não tiveram um verdadeiro encontro com Jesus vivo. Ou seja, eles não rezam verdadeiramente. Talvez rezem orações Pai Nosso, Ave Maria, mas eles não falam com Deus. Eles não se relacionam com Deus na sua vida. Quando eu tenho um problema, eu não conto com Deus na prática. É um ateísmo prático. É um ateísmo prático. Na prática, quando eu tenho um problema, eu recorro aos meus amigos, à minha família, às outras, mas não recorro a Deus. Graças a Deus tem pessoas que têm fé em Portugal. Esse é o perfil das pessoas que procuram o exorcista. Católicos não praticantes que muitos, não todos, ainda não tiveram um encontro pessoal com Jesus vivo. Por exemplo, uma pergunta que eu faço com muita frequência: você gosta de Jesus? Gosto. Todo mundo diz que gosta, graças a Deus. Há uns que dizem que gostam, mas com alguma dificuldade. No fundo sentem que... E depois a pergunta importante: Jesus gosta de você? E a resposta 95% das vezes é: eu acho que sim. E eu digo: será? E a pessoa fica ali um pouco em crise. Porque no fundo ela tem consciência de que a sua vida não é o que deveria ser. Que tem feito muita coisa errada. E pensa que o amor de Jesus é um amor condicionado. Que Jesus ama se você se porta com juízo. E então, começo sempre por essa catequese, que é triste ver que a grande maioria do povo de Deus ainda não percebeu, e essa é a verdade, que o amor de Deus é incondicional. E depois pergunto, e tem um crucifixo de São Bento, bem grandão, que coloco na mão da pessoa. E depois digo: e Jesus? Ela diz: acho que sim. Eu disse: será? E eu depois ajudo. Pense um pouco. Jesus deu a você alguma prova que gosta de você? E as pessoas aí dizem: sim, a minha família, a minha saúde, dizem assim umas coisas. E eu digo: não, uma mais forte que essas aí. Uma prova daquelas, uma declaração de amor de bomba atômica. Eu digo: há 2000 anos, Jesus fez alguma coisa por você, demonstrando de uma maneira inequívoca o amor dele, incondicional por você, e aponto com o meu dedo para o crucifixo. Jesus morreu por nós. Sim, morreu por nós, mas morreu por si? Sim. Então é porque gosta de si? Sim. E morreu por os bandidos? E morreu por os satanistas? E ela começa dizendo que sim, que sim. Então Jesus ama a todos, deu a vida por todos. Isso não significa que Jesus esteja contente com o que eu estou fazendo. E termino sempre com a imagem da mãe. A mãe tem filhos? A senhora tem filhos? Ou o senhor tem filhos? Tenho. Você gosta dos seus filhos? Sim. Você gosta das besteiras que seus filhos fazem? Não. Tá vendo a diferença? Você deixa de gostar dos seus filhos por causa das besteiras que eles fazem? Não. Você sofre pelas besteiras que os seus filhos fazem? Sofro.
Então, essa catequese tão básica, tão fundamental, eu vejo que muitos de nós, às vezes acolhendo essas pessoas atormentadas pelo... esquecemos do chão. E tem que começar pelo chão. Não é óbvio para tanta gente que Deus me ama incondicionalmente. E essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia. O Evangelho do amor de Deus. Deus te ama, Deus me ama. É fácil dizer, mas como eu digo, para muitas dessas pessoas é uma descoberta. E nada nos toca mais que, no fundo, perceber e experimentar este amor incondicional. A coisa que mais nos muda os corações é isso. E nada nos move mais a querer responder a este amor que este amor. Nos noivos, dou muita imagem dos noivos e dos namorados. O ser amado nos leva a amar e a retribuir, naturalmente. Você quer... São João da Cruz, amor com amor se paga. Então, e isso é uma catequese que eu dou também em pequenas doses. Uma vez um padre deu um conselho para mim, bem útil, eu gostei, que não é necessário você dar o xarope, quando você tem criança com doença, não dê o xarope todo de uma só vez. Então, às vezes a gente tem a tentação de uma colher, 2, 3, e a pessoa morre. Não. Eu vou encontrar ela no próximo mês. E depois. Então, vamos conversando, vamos falando com calma, passo a passo. Passo a passo. Tem muitas coisas que eu queria dizer para ela, mas não vou dizer todas no primeiro encontro. Se ela levar no primeiro encontro essa verdade, essa descoberta, Jesus me ama incondicionalmente, é já uma grande vitória. É já uma grande vitória. A grande maioria das pessoas que procuram o exorcista, tirando aquelas que pensam que têm problemas diabólicos e que de fato não têm, as que têm problemas diabólicos, as pessoas que precisam de fato de exorcismos, a grande maioria, mais de 90%, são vítimas de magia negra, de um malefício. Ou seja, o demônio está atacando elas, não por culpa própria, elas não andaram brincando com o fogo, mas alguém, por vingança, por ódio, por inveja, fez bruxaria contra elas. E porque elas não vivem na graça de Deus, são vulneráveis aos ataques diabólicos. E as outras pessoas que não são vítimas, são pessoas que por culpa própria andaram brincando com o fogo. Foram no reiki, foram no espiritismo, Então não são vítimas de uma bruxaria, elas se acabaram envolvendo com o oculto, por curiosidade, como vimos ontem, a adivinhação e magia são as duas grandes portas. Então a maioria das pessoas é vítima de um malefício. Então aqui também tem toda uma catequese que temos que fazer com calma. Também a grande maioria não recebeu o crisma, aqui não sei como é no Brasil, mas lá em Portugal tem muita gente que foi batizado em criança, fez a primeira comunhão e ficou por ali. E não chegou fazendo o crisma. E então eu recebo pessoas de todas as idades, de 80 anos até o mais novinho que eu tenho agora, penso que tem 10. E peço, há pessoas de 80 anos, você fez o crisma? Não. Então, você vai fazer agora. Padre, mas não tem problema, você vai no seu pároco, padre, eu gostava de fazer o crisma. Você se inscreve lá no crisma e se junta à turma. Então, é muito importante. Eu digo, os sacramentos, voltamos sempre, são os canais pelos quais Deus nos enche da sua graça, nos fortalece para a vida cristã. E, sobretudo, o crisma é um sacramento que está ligado ao batismo, é uma espécie de reforço da graça batismal em vista do combate da vida cristã. E a vida é uma luta, é uma guerra, é suado, não? Deus quer ajudar você com o crisma, nessa guerra.
Você quer ajuda? E eu brinco, toda ajuda é bem-vinda. Né? Toda ajuda de Deus é bem-vinda. Os sacramentos são as maiores ajudas que Deus tem para nos dar. Então, e tenho lá na minha ficha, na ficha clínica, tem lá, fez o crisma, tem sim ou não. Né? Então, se tem não, eu vou, no próximo mês, vou perguntar novamente. E aí, como está o crisma? Já se inscreveu? Ah, estou tratando. Né? E depois ela diz, fiz o crisma, então muda o não para sim, já fez o crisma. Muitos outros casos, talvez não a maioria, mas acontece muito, pessoas que estão em situações, eu pus, situações matrimoniais irregulares. Significa que está vivendo maritalmente com alguma pessoa com a qual não está casado pela igreja. Casamento civil entre dois batizados não é casamento. Se você é batizado e a outra pessoa é batizada, se você se casa no civil, você continua aos olhos de Deus solteiro. Se você vive maritalmente com essa pessoa, você está vivendo em pecado, concubinato, um pecado que já nem sabemos o nome. Tecnicamente, concubinato. Se for pontualmente, é fornicação. Se algum dos dois for casado pela igreja com alguém, é adultério, porque está casado com outro. Ah, mas está divorciado civilmente. O divórcio civil vale 0 aos olhos de Deus. Então, hoje temos muitos problemas assim, e muita gente nem sabe essas pequenas verdades de fé, falta de catequese. Tem pessoas que eu digo que o matrimônio civil entre dois batizados não é matrimônio. Elas sinceramente dizem, padre, eu não sabia. Nunca ninguém tinha explicado para eles. E pronto, então eu explico isso também com muita paciência. Depois, em Portugal atualmente, não sei no Brasil, mas atualmente, em Portugal, a turma mais nova, as pessoas mais novas não casam mais. Se juntam e ponto final. Poucos casamentos, cada vez menos. E dos poucos casamentos que tem, a minoria dos a maior parte das pessoas se junta. E os poucos casamentos que tem, 75% termina em divórcio. Então é um desmantelo total. E por isso, muito frequente que as pessoas que procuram o exorcista tenham também problemas nesse ponto. A coisa bonita é que quando a gente faz a catequese sobre essas coisas com amor, com paciência, a maior parte das pessoas diz, padre, mas as pessoas não aceitam hoje. A experiência que eu tenho é que 90% das pessoas que eu ajudo aceitam. E eu digo para eles, olha, aos olhos de Deus, você não pode estar vivendo ainda com ela, vocês não são casados. Ah, é, padre? Sim. E agora? Agora, se você quer viver na graça de Deus, se quer ir para o céu, você tem que fazer assim. Separar a casa, vai se confessar amanhã. E eles aceitam, 90% aceita, tranquilos. E sobretudo eu lhes explico, o mais importante, as pessoas vêm por causa dos ataques do demônio. Mas eu digo, mas o mais importante é salvar a sua alma. Você quer ser liberto do demônio e depois morrer e ir no inferno? Vale a pena? Nem por isso. Né? A gente quer ir para o céu. E por isso eu digo muitas vezes às pessoas, a minha primeira missão como sacerdote é ajudar você a ir para o céu. E vou mostrar o caminho. Se você quer só os exorcismos e não quer a graça de Deus e não quer ir para o céu, então não vai dar certo. Eu uso muito a imagem do balde. Se você pega um balde ou uma jarra e vai na fonte buscar água, se a jarra tem um buraco, você vai, enche, chega a casa, não tem água. Perde o seu tempo. Então, sem sair do pecado, perdemos o nosso tempo. Pode rezar todos os exorcismos que quiser, se não sai do pecado, estamos perdendo o tempo.
Contracepção. 90% dos católicos, segundo as estatísticas, praticam a contracepção, né? E os padres não falam nada nas homilias, nunca se fala do tema, e por isso as pessoas não se confessam desse pecado, não se arrependem desse pecado, e é um pecado grave contra o 6º mandamento da lei de Deus, que nos faz perder a graça de Deus. Então o exorcista tem que pensar em tudo isso. Padre, mas eu não posso ter mais filhos. Pode. Os filhos são uma bênção de Deus, né? Ah, mas o problema é mais dentro. Nós temos o problema do não poder ter mais filhos é mais dentro da nossa cabeça do que de fato, né? Antigamente os seus avós tinham 10% dos bens que você tem e tinham 5 vezes mais filhos. Nós complicamos um pouco. Ah, mas é verdade que hoje nas cidades trabalham os dois, tudo é, eu sei. Eu não estou dizendo que não tem obstáculos, mas complicamos um pouco. Ter filhos é uma coisa boa. Você tem um filho único, o melhor presente que você pode dar para ele é um irmão, né? Não é uma PlayStation. Ele pede, mãe, quero um irmão. Você diz, não, meu filho, não. Vamos comprar outro carro e vamos de férias, lá nas Bahamas. Então, lá na Europa todo mundo tem cão, tem gato, tem jipe, não tem filho, né? Então tem que fazer essa catequese, porque muitas vezes eu penso que o problema mais frequente é falta de fé e de generosidade, né? As pessoas não estão abertas ao dom da vida. Depois, com frequência, as pessoas que procuram o exorcista são pessoas que, antes de chegar a essa conclusão, normalmente as pessoas começam tendo manifestações estranhas, né? Desmaios, visões, ouvir barulhos, problemas de saúde. E, graças a Deus, isso é uma coisa boa. As pessoas, a primeira coisa que fazem vão no hospital. Tem uma crise, chama a ambulância e vai no hospital. Isso é ótimo. Por quê? Porque isso ajuda a perceber se esse problema tem uma causa natural ou não. Mas nos casos dos problemas diabólicos, as pessoas vão no hospital, os médicos fazem toda uma lista de exames e não encontram a causa, e também a pessoa, passado um pouco, fica bem. Também sem explicação, não tomou nada e ficou bem. Passou o problema, a pessoa volta a casa. Passado 2 dias, o mesmo problema, a pessoa vai no hospital, faz exames, os médicos, alguns eram os mesmos, encontram a pessoa outra, você está aqui? Então aí tem vários médicos, graças a Deus, muito empenhados, que fazem um montão de exames. Eu tenho casos das pessoas que trazem todos os exames que o médico pensou. Todos. Teve 5 anos fazendo os exames que existem e nada. E sobretudo também, às vezes alguns médicos tentam alguns remédios, e também acontece uma coisa muito curiosa, que as pessoas não reagem aos remédios como seria de esperar. O que é lógico, porque se o remédio serve para a doença, se a doença não é física, mas é espiritual, não funciona. Depois desses exames, muitas pessoas encaminhadas às vezes pelos médicos, vão para os psiquiatras e para os psicólogos. Então, a turma do hospital começa pensando, essa pessoa é uma pessoa histérica, é uma pessoa que está procurando chamar a atenção, que isso no fundo é tudo teatro. Então, encaminham eles para psiquiatras, psicólogos. E aí, o Dr. Walter já falou um pouco, é muito difícil, não há consenso entre os psicólogos e os psiquiatras. Ela vai num psiquiatra e o psiquiatra diz que ela é esquizofrênica. Ela vai no outro psiquiatra e o psiquiatra diz, não, você não é esquizofrênica, você é bipolar. E vai no outro psiquiatra, não, que ideia, você tem depressão profunda. E não reagem, por exemplo, aos sedativos. As pessoas às vezes têm
incorporam, né? O demônio se manifesta, às vezes com violência e tudo isso, e os médicos dão sedativos para tranquilizar as pessoas. E o que acontece? Muito estranho, as pessoas com doses incríveis de sedativos não acalmam. Uma vez um caso, eu ri com isso, né? A pessoa disse, eu fui lá no médico e ele me via as crises, porque às vezes tem as crises na presença do médico. E alguns médicos também são céticos. E ele começou sedando a pessoa, e mais, e mais, e mais, e mais. E um momento em que o médico disse para ela e para a família, com a dose de sedativo que eu estou dando para você, você não podia, um cavalo não estaria acordado. Você estava recebendo uma dose sobre-humana e ela estava tendo tudo igual. Então, muitas vezes depois dessa fase, o que acontece? Aí acontecem várias coisas. Às vezes tem médicos, seja na primeira fase do hospital, seja dos psiquiatras e psicólogos, que já têm abertura às coisas espirituais e que já mandam para um exorcista. Eu recebo alguns casos de bons médicos. Mas o caso mais frequente é que as pessoas depois vão procurar ajuda nas terapias, nas medicinas, entre aspas, alternativas. Ou seja, se lançam no mundo do oculto, em tudo que é curandeiro, benzedeira. Né? E o que acontece aí? A situação delas, espiritual, se agrava progressivamente. E o demônio, que é mestre no engano, é muito perigoso, porque ela andou em todos os médicos, em psiquiatras, gastou um montão de dinheiro e nada aconteceu, nada melhorou. Vai no primeiro curandeiro, pai de santo, benzedeira, ele dá para ele um chazinho de não sei o quê, e você vai 3 voltas na capela, São Judas, Tadeu, né? E a pessoa, depois que faz aqui o chazinho que a benzedeira deu, fica 2 meses bem. Viu a jogada? O demônio que está causando o mal, quando a pessoa vai no oculto, é como dar um prêmio para a pessoa, para enganar a pessoa, e a pessoa pensar que aquela benzedeira de fato está curando ela. Então isso reforça esse padrão. O que acontece? O que acontece é que essa cura nunca é definitiva, é sempre temporária. E depois, quando os problemas voltam piores do que antes. Mas quando voltam, ela não percebe que foi a benzedeira a causa dos problemas. Ela pensa que a benzedeira até foi a primeira pessoa que ajudou ela. Então ela vai telefonar de novo, vai marcar de novo, vai pagar de novo. E esse ciclo cria uma dependência muito grande. Então tem muitas pessoas que estão no oculto muitos anos, e se acabam contaminando espiritualmente cada vez mais. E depois, Deus, na sua providência, normalmente manda algumas pessoas boas, que chega um momento em que essa pessoa já está cansada de sofrer, que já gastou todo o dinheiro que tinha, e alguém diz, e por que você não procura um exorcista? E ela, boa ideia. Então eu vou ligar, vamos lá no exorcista, ou vamos no grupo de oração, ou vamos rezar. E a pessoa já experimentou tanta coisa, já sofreu tanto, e que já está pronta para tudo. Normalmente nessa etapa que as pessoas chegam para mim, depois de todo esse percurso. Então é preciso uma espécie de desintoxicação espiritual e moral e recomeçar de novo. Por exemplo, esses pecados dela andar nas benzedeiras, ela não percebe que são pecados. Não, mas a senhora tinha uma imagem grandona de Nossa Senhora Aparecida. Tinha uma imagem de Padre Pio e do Papa João Paulo II lá na casa dela. É uma mulher de Deus, padre. Não é uma mulher de Deus. Você pecou contra o primeiro mandamento da lei de Deus. Então, toda essa catequese não é fácil. Demora tempo a cair a ficha, como diz aqui no Brasil.
Só ver se não tem mais nada aqui. Ah, tem. E ligado a esse fenômeno de baixo, no fundo, a maior parte dessas pessoas que chegam no exorcista são pessoas que têm uma mentalidade supersticiosa, já vimos ontem, que era o pecado de superstição, muito enraizada. Então, por isso eu explico um pouquinho mais aqui a questão da mentalidade supersticiosa. Então, elas vêm ao exorcista como se fosse mais um... Elas não veem a diferença entre a benzedeira e o exorcista, entre o pai de santo e o exorcista, entre o centro espírita e o exorcista. Para elas são tudo forças espirituais parecidas para ajudar os outros. Para um católico é muito claro, né? Quem é instrumento de Jesus e da igreja, de quem é instrumento do maligno. Ainda que a aparência seja parecida. Tem a imagem de Nossa Senhora, Padre Pio, João Paulo II, mas era um instrumento de Satanás. Pai da mentira. São Paulo diz na 2 aos Coríntios, se não erro, o anjo das trevas se transveste, se veste como um anjo de luz, olho. Então, elas vêm ter com o exorcista como mais um curandeiro. E para elas, a eficácia dos curandeiros e do exorcista estaria em realizar o rito. Para a mentalidade supersticiosa, para a mentalidade mágica, toda a eficácia está ligada em realizar corretamente o rito. Tem que ser, o rito para matar, tem que ser terra de cemitério, tem que ser cabeça de víbora, tem que ser, se não for, não dá certo. Para eles pensam assim. E quando vem com o exorcista, eles não querem muita conversa, querem só o exorcismo, querem só o rito. Muitas pessoas pensam que a eficácia depende da mera, aqui o importante é a mera, né? Aí, o trem, da mera realização do rito por parte de um padre. Ou seja, elas não percebem que o meu coração faz toda a diferença. A minha atitude é crucial, é decisiva. Nenhum bruxo, você vai no bruxo e pede, eu quero um emprego, eu quero um filho, nenhum bruxo vai dizer, mas você vive em pecado, você tem que se confessar. Nenhum, 0%. Por quê? Porque para o mundo da magia, a sua vida, o seu coração não interessa para nada. Para o demônio, quanto menos você pensar como está o seu coração, melhor. Não é preciso, numa palavra, no mundo da magia, as graças não dependem da nossa conversão. Você paga e vem a graça. O bruxo faz o ritual e vem a graça. E é lógico, o demônio não quer a sua conversão. E por isso, em alguns casos raros, graças a Deus, as pessoas... ou seja, se deixam enganar muitas vezes pelo demônio, muitos anos, mas graças a Deus, quando encontram a verdade, quando encontram Jesus, se convertem e mudam, e se arrependem. Mas algumas, que apesar das coisas que eu digo, elas ouvem com os ouvidos, mas não entram. Eu digo que tem que confessar, tem que arrepender, senão estamos perdendo tempo. E o que é que eu noto? Elas vêm 2, 3 vezes para o exorcismo, e se a coisa não muda no dia seguinte, o que ela faz? Ela deixa o exorcista e vai procurar outro bruxo. Isso acontece, é raro, mas acontece. E por isso é que é tão importante a gente falar com as pessoas, trabalhar, ajudar a pessoa na caminhada. Sem conversão, Jesus não entra. E aqui embaixo está cortado, a mentalidade supersticiosa está habituada a pagar
as graças, entre aspas, né? Você vai no bruxo e você paga. Alguns é bem caro, bem caro. E quando vem no exorcista, muitos deles, isso também é um termômetro, perguntam: padre, quanto custa? Quanto custa? Eu digo, uma Ave Maria. E eles dizem: não, quanto custa? 50 reais? Não custa nada. E muitos deles, que têm uma mentalidade supersticiosa muito forte, eles pensam: então não vale nada. Se não paga nada, não vale nada. Porque no mundo da magia tudo se paga. Quase tudo. Tem alguns instrumentos do demônio que são pessoas que mais ou menos boas, de oração, de missa, né? Que não cobram nada, mas que também são instrumentos do maligno. É raro, mas é possível. Então essas confundem algumas pessoas. Mas a maior parte das vezes, 80% dos lugares que você vai, você paga. E vamos para frente. Vai, coragem, vai. Encontro pessoal com Cristo. Então, já disse algumas coisas, aqui repetimos um pouco. Em muitos casos, a relação das pessoas com Deus está bem lá embaixo. Então tem que começar do princípio, né? Eu dou para eles um exame de consciência com os 10 mandamentos. As pessoas não sabem os 10 mandamentos. Para cada mandamento tem um montão de perguntas. 30 perguntas para cada mandamento. Tem coisas que pessoas de caminhada, quando leem, quase que riem, né? São tão óbvias, mas o problema é que para esses irmãos não são óbvias. O que era óbvio há uns anos atrás, hoje não é óbvio. Então você tem que... Essas coisas, estou vivendo com alguém com a qual não sou casado. Eu ponho porque já não é óbvio. Já não é óbvio. E uma das primeiras coisas depois, que eu peço é fazer uma boa confissão. Normalmente as pessoas que chegam nessas circunstâncias não se confessam desde a primeira comunhão. Ou desde o casamento. Então eu peço para fazer uma confissão geral, uma confissão de vida. Dou o exame de consciência e peço, agora você vai ler com muita atenção o exame de consciência e vai escrever numa folha tudo que você lembrar desde que você é gente. Você vai ter com o padre e diz: padre, eu precisava de confessar, mas precisava de um pouquinho de tempo. Vou ler aqui a lista, mas mesmo assim são algumas páginas. Né? O padre senta, olha no relógio e diga minha filha. E você lê, né, padre? Então eu não me confesso desde os 6 anos e esses são os pecados que eu lembro que cometi em toda a minha vida. Isso é muito importante, muito importante. E depois também explico que não basta dizer os pecados, é preciso pedir a Deus a graça do arrependimento sincero. Você até pode dizer os pecados, mas se você não quer, se falta o arrependimento, não funciona, não dá certo. Né? O padre rezou a absolvição, mas você não saiu perdoado, porque você não está arrependido. Então, e isso é uma graça que devemos pedir, que o Espírito Santo nos dá, se pedirmos humildemente: Senhor, me dê a contrição sincera dos meus pecados. E depois também na confissão eu digo que deve ser clara. Muitas vezes as pessoas se confessam muito genericamente: padre, eu fiz algumas maldades. Maldades, que coisa significa? Padre, fiz um montão de besteira. E isso que significa? Faltou à missa, fez algum aborto, matou alguém, praticou injustiças. Tem que ser concreto. Não sei se aqui no Brasil diz, tem que chamar o boi pelo nome. Não diz? Não. Então lá em Portugal é uma expressão que usa para dizer: fala claro, fala claro. E eu também dou outra sugestão às pessoas: é difícil, tem pecados todos os pecados são sempre difíceis de confessar e são sempre humilhantes. A confissão é um ato de humildade, nos humilha. E a minha sugestão muitas vezes, é o que eu procuro fazer, eu começo sempre pelos piores.
Os pedregulhos grandões são os primeiros. E depois é sempre descendo. Essa é fácil, né? Padre, eu roubei 3 carros, matei 4 pessoas, e depois vai nas coisas mais pequenas, né? Se você, tem pessoas, eu vejo que começa com os pequenos, e, né, fala, e o padre já está... E ela ali, fiz 2 abortos, e não sei o quê. No fundo, a confissão é um ato de fé também. O padre é um simples instrumento de Jesus de Nazaré. Tem uma história que eu gosto muito, de Santa Faustina, que numa aparição de Jesus, ela pediu para se confessar. Jesus, eu quero confessar-me a ti. E Jesus disse, não, você vai ao padre. E ela foi, obedeceu. E quando ela foi se confessar ao padre, ela no fim da confissão olhou para o confessionário e viu Jesus. Essa é uma lição importante. O padre pode... Muita gente diz, mas os padres são os pecadores. É verdade. Mas Deus quis dar a homens pecadores o poder de perdoar os pecados. E por isso... Então, boa confissão, já falamos, o Dr. Walter também falou, uma confissão vale mais que 1000 exorcismos. É sempre importante. E depois dessa grande confissão geral, eu peço às pessoas confissão bem feita, pelo menos uma vez por mês. Mínimo uma vez por mês. Se vocês quiserem, o exame de consciência que eu uso está lá no meu site, santidade.net. Exame de consciência para adultos. Gratuito, você pode tirar, baixar, imprimir, levar na sua paróquia, fazer o que você quiser. E lá também no meu site tem a oração de libertação que eu uso no início dos exorcismos, e que tem a aprovação eclesiástica. Também está lá em português. E agora aproveito esse momento de publicidade, agora com a ajuda de um amigo meu aqui do Brasil, chamado Daniel, estamos nesses dias terminando um site, catecismo.net, www.catecismo.net, para facilitar o uso do catecismo. 10, nota 10. Muito bom. Quem quiser pode depois dar uma olhada. Depois, outra coisa que eu peço, ou que tento ajudar as pessoas, uma vida de oração. A primeira coisa é começar a rezar. Rezar em família. Coisas que eu peço às pessoas, missa e comunhão todos os dias. Normalmente, as pessoas, como estão sofrendo muito e já estão cansadas, depois do primeiro exorcismo, em que se manifesta o demônio, a primeira pergunta que eu faço, para um caso novo, é: Ana, você quer a minha ajuda? E ela diz, quero sim, padre. Então, eu estou disponível para ajudar você. Mas tenho uma condição. Você vai ter que fazer o que eu peço. E, graças a Deus, toda a gente diz, sim, padre, claro. Então, confissão todo mês. Missa e comunhão todos os dias. Terço em família todos os dias. E no final do terço, oração de libertação, todos os dias. São essas 4 coisas que eu peço para todos os casos. Isso é o mínimo, eu digo, isso são os mínimos olímpicos. Se essas pessoas não fazem isso sem uma justificação razoável, por preguiça, por desleixo, então eu dou um cartão amarelo, como no futebol. Se a pessoa que eu vejo que passa uns meses e continua, que não está rezando, que não está empenhando, eu digo, cartão vermelho. Fica 2 meses de castigo. Não recebo mais ele, e ele durante 2 meses vai ter que provar que se quer esforçar. Porque eu noto que as pessoas têm muita atitude de, isto vai dar tudo, e os exorcismos é uma coisa que o padre faz, mas eu sento na cadeira,
o padre reza e não tem que fazer nada. Não, você tem que fazer muito. Você tem que começar uma vida de santidade, no fundo. Depois também, quando vem a relação com Jesus, o encontro com Cristo, uma das consequências naturais é a pessoa começa a falar de Jesus aos seus amigos, à sua família, aos seus colegas de trabalho, aos seus vizinhos. Evangelizar não é uma coisa forçada, é uma coisa natural. Se você encontrou Jesus, você não consegue fechar a boca. E por isso eu vejo, se aquela pessoa está evangelizando, significa que isso já aconteceu, que já encontrou Jesus. Se aquela pessoa está rezando muito, mas não evangeliza, será que encontrou Jesus? Porque pode estar rezando porque eu obriguei. E ela não quer perder os exorcismos. E uma coisa que eu noto é que no início, os primeiros meses, as pessoas fazem as coisas mais por obrigação. Vão na missa por obrigação. Vão na confissão porque eu mandei. Mas a coisa bonita é que começam por obrigação, mas pouco a pouco os seus corações se vão abrindo, e quando você dá conta, Jesus reina. Jesus já tomou posse. Então é muito bonito, porque muitas vezes eu nem preciso perguntar, mas as pessoas já partilham. Padre, eu já sinto muita falta da missa. Porque às vezes tem um dia que não pode ir na missa, que você está doente, você fez uma viagem, por algum motivo, e elas partilham espontaneamente. Padre, eu não pude ir na missa nesse dia, mas me senti uma grande falta. Então isso eu fico muito contente, porque é um sinal que esse encontro pessoal com Jesus aconteceu, que essa relação de amizade com Jesus está viva. E isso é a grande condição para que os exorcismos possam ter fruto, ou seja, que a pessoa avance no caminho de libertação. Esse é um dos temas que a mim mais me faz pensar, é o que me fazia pensar, agora talvez não tanto. Nesses 21 anos de exorcismos, eu via que tem casos muito graves que se resolvem muito depressa, tem casos leves que se resolvem depressa, tem casos graves que demoram muitos anos a resolver, tem casos leves que demoram muitos anos a resolver, e sempre me questionava o que é, se o exorcista é o mesmo, se o rito é o mesmo, né? Por que alguns casos evoluem com mais rapidez e outros parece que evoluem, pois efeito platô, né? Tranca ali um pouco, mas não está resolvido. Às vezes tem uns que parece que regridem, que voltam atrás, que pioram, né? Por quê? E então, da minha experiência, eu penso que essas três são as principais causas, e comprovei isso em vários casos, né? A primeira que eu via era falta de conversão sincera. Já falei um pouco, né? As pessoas até rezam o terço, até vão na missa, né? Mas porque eu obriguei. No fundo, não abriram o coração a Jesus ainda. Então é muito importante essas pessoas, nós sermos sinceros com elas. Eu vejo que você, no fundo, ainda não deixou Jesus entrar na sua vida, por algum motivo, né? E por isso, em vez de gastar muito tempo no exorcismo, nesses casos, se ela vem todos os meses, vale mais a pena, quando nós notamos esse problema, gastar mais tempo no colóquio, no diálogo, trabalhando o coração, porque é isso que está bloqueando o processo. Depois, um segundo problema, falta de empenho, ou seja, tem pessoas que são boas, graças a Deus, se converteram, se confessaram, tudo isso, mas no fundo pensam que é mais os exorcismos que vai resolver e que elas têm que rezar, mas não têm que rezar muito.
Então eu vejo que são as pessoas que, no fundo, não rezam o terço todos os dias, não vai muito à missa e encontram justificações fracas. No fundo, há uma grande preguiça na vida espiritual. E essa preguiça também é sinal de que o encontro com Cristo, que a amizade com Cristo não é muito forte, que falta amor. Você não vai na missa porque, no fundo, falta amor. E então, com estes, o que funciona melhor é aquele sistema de cartão amarelo e cartão vermelho. Ou seja, eles estão na estrada certa, mas não estão correndo, estão só... Então, aqui você tem que dar abre o olho, né? Cartão amarelo, se você não faz a sua parte, eu digo muitas vezes, eu faço a minha parte, mas eu preciso que você faça a sua parte. E as pessoas ficam assim, silenciosas, olhando. Eu noto que você não está fazendo o que pode. Eu sou compreensível quando você não consegue. Mas quando você não tenta, eu fico triste. Então esse gênero de diálogo é muito importante e com esses eu vejo que o sistema do cartão amarelo funciona. Porque eles se assustam um pouco. É um pouco como as crianças. É um tapazinho, né? Então, e com muitos, com o cartão amarelo, com o castigo, eu vejo que muda a atitude e que depois se resolve o caso, que chega à libertação. Que eu depois dou a alta, como um médico, né? Alta. Uma das notas lá na ficha é data da alta. Né? E por fim, e esse é o mais misterioso, talvez, sem dúvida, tem um grupo de pessoas que com os exorcismos, todos, eu diria 90% dos casos, melhoram com os primeiros exorcismos bastante. Mas depois tem muitos casos que como que estabilizam, continuam tendo manifestações, já conseguem fazer mais a sua vida, as coisas melhoraram bastante, mas não estão libertas. E às vezes eu vejo que a conversão é sincera, são pessoas de caminhada, fervorosas, que evangelizam, estão rezam muito, tem pessoas que rezam o rosário, que fazem a adoração, e eu não exijo tanto, mas eu vejo que elas querem. Então, conversão sincera, sim. Empenho, sim. E mesmo assim, os problemas, os exorcismos parece que não estão mais produzindo efeitos. Então, esses são os casos mais misteriosos. E aqui eu faço duas coisas. Normalmente a primeira coisa que eu faço é retomo um pouco o diálogo sobre as causas. E eu, como expliquei ontem, às vezes existem múltiplas causas. Existe uma causa mais próxima, a minha colega de trabalho fez uma macumba, mas existe uma causa mais remota. A minha mãe, quando era bebê e fiquei doente, me levou numa benzedeira. E muitas vezes, nos primeiros exorcismos, como a causa próxima era muito evidente, eu só rezei por essa e não sabia da outra. E também a pessoa não se lembrou da outra. Então, quando parece que a coisa não evolui, bloqueia. E depois é interessante que nos exorcismos, quando eu rezo pela causa próxima, já não há mais reação. Sangue de Jesus vem sobre a colega de trabalho, já não reage. Esse ponto está sarado. Mas a pessoa não está bem ainda. Então, retomo o discurso para ver se existem outras causas, outras brechas, no fundo, por onde o demônio possa estar. E com frequência surgem outros temas. E às vezes isso acontece depois de, 4 anos de exorcismos. Uma vez por mês. Veja bem, muito caminho foi feito. E só passado 4 anos é que eu percebi, falando com a pessoa, porque eu retomei a questão das causas, e que, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Um caso que eu tenho há muitos anos, talvez uns 5 anos. Só há pouco tempo eu percebi que a mãe
a mãe do rapaz que precisa dos exorcismos, quando ela era criança, ela teve uma doença de barriga, de intestinos, penso. E a avó dele levou a mãe, quando era criancinha, numa benzedeira, e fizeram um ritual com uma ave, não sei se uma pomba, penso que uma pomba, abriram a pomba na barriga da criança. Fizeram todo o ritual. E eu não sabia isso. Eu tinha rezado 5 anos por outras causas, que também importantes, mas faltava essa. E quando rezei por essa, nossa! E então foi importante. E depois, esse é só um exemplo, para ver como às vezes estamos resolvendo problemas, mas tem outras. E por isso também, de vez em quando, mesmo quando tudo está correndo bem, às vezes no início, antes do exorcismo, eu também falo sobre as causas, por um pouco, vamos ver se existe mais alguma coisa. Não faço sempre, porque conheço bem os casos, mas às vezes, como dou uma freada e vamos ver se, além de tudo isso que a gente já viu, se não tem mais nada. E às vezes surge outro tema e você vai rezar em cima do tema e tem reação. Depois, além disso, e depois tem outros casos, no fundo, em que eu não sei explicar. Padre Duarte Lara, não sei explicar. E isso são possíveis, mas eu não tenho muito modo como demonstrar isso, possíveis explicações para esses casos. Eu vejo que, às vezes, tem casos em que, por exemplo, a esposa está muito mal e o marido sempre traz ela nos exorcismos e sempre, E a esposa começa a caminhada, se confessa, mas o marido não quer se confessar, não quer. E eu fico numa situação difícil, porque a esposa está tendo um coração bem aberto. Eu não posso castigar o marido não recebendo a esposa, não seria justo. E a única solução é eu tenho que tentar convencer o marido a também deixar entrar Jesus na vida dele. Mas o problema é que, se ele disser que não, coisa que eu posso fazer? Eu vou dizer, então, não recebo mais a sua esposa? Não seria justo. Então, esses são casos que eu vejo que, às vezes, a libertação de uma pessoa depende da conversão dos seus familiares. Ou seja, Jesus permite aquela cruz até que o seu marido, os seus filhos se abram o coração. Porque, até é lógico, porque Deus quer salvar a todos. Deus não quer só salvar a sua esposa, Deus quer salvar você. E sem confissão, sem você abrir o coração, não vai dar certo. Então, esses são casos que, no fundo, o exorcista tem que também se preocupar com a relação com Deus de todos os familiares. E, às vezes, a pessoa está sentada do meu lado, antes dos exorcismos, e eu estou falando com o filho, ou com o marido, e gasto tempo falando com eles, porque a relação deles com Deus não é indiferente. Então, esse é um ponto que eu fui aprendendo com os anos. Não foi logo, demorou. Depois, eu noto que Deus também permite, penso que, um prolongar desses sofrimentos, para que a pessoa tenha a ocasião de expiar os seus pecados aqui. Ou seja, é uma espécie de, no fundo, de abreviar o purgatório. É o mistério da cruz. Ou seja, tem pessoas que Deus diz, não, você está fazendo tudo certo, mas eu quero que você carregue mais um pouco essa cruz, para que você depois morra e venha direto para o céu. Isso é opinião, não é que eu tenho certeza que é isso, mas é o que eu acho que Deus pode ser o plano de Deus nesse caso que eu não sei explicar. Ou seja, isso pode ser um dos motivos pelo qual Deus permite isso. Outro que eu vejo é continuar a caminhada espiritual. Eu vejo que, na prática, todo esse caminho dos exorcismos para aquela pessoa foi como
uma grande escola de santidade. Ou seja, algumas pessoas dizem isso para mim: padre, isto pode soar muito estranho, né? Mas pessoas que dizem: padre, ser possuído foi uma bênção. Pode soar muito estranho, né? Mas porque elas percebem que, se não fosse isso, a vida delas estaria bem longe de Deus. Bem longe de Deus. Em Portugal tem aquele provérbio que diz: tem males que vêm por bem. Aqui também tem. Há males que vêm por bem. Então é essa a dinâmica, né? E eu vejo que quando... e que aquele encontro com o exorcista uma vez por mês está dando a elas um grande ajuda no crescimento. São pessoas que depois têm aquilo que eu chamo o efeito Paulo, né? São as conversões de adultos. Você vê que eles têm um fervor, um zelo pela salvação das almas, e que aqueles encontros mensais, e que aquele direcionamento é importante, que a obra que Deus está fazendo neles não está terminada ainda. Que Deus quer prolongar aqueles encontros. E por fim, também um pouco como o mistério da cruz, eu penso que muitas vezes Deus permite isso, sobretudo nessas fases em que as pessoas têm uma atitude muito boa, buscam a santidade. Deus lhes permite também, no fundo, carregar aquela cruz como intercessão, não só por os seus familiares, mas também pelo mundo, né? Como a mensagem de Fátima, né? Os pastorinhos, quereis suportar os sofrimentos pela conversão dos pecadores. Mas isso eu penso que acontece só nos casos em que as pessoas estão mesmo buscando uma vida de santidade. E algumas, a vocação que Deus tem para elas passa através da cruz. Você vai trabalhar pelo reino de Deus, oferecendo a mim essa cruz. Pronto. Mas isso, como eu digo, não volta. Aquelas 3 possibilidades são reflexões minhas, pessoais. Posso estar enganado, e por isso o valor não é pouco, não é muito. Isso é já uma pré-conclusão. O exorcista, mas vale também para o sacerdote, os ministeriados, quem trabalha ao serviço do povo de Deus, os agentes pastorais, no fundo são chamados a ser não apenas executores, mas guias espirituais, um pai espiritual. E aqui está já a principal conclusão um pouco dessa reflexão. Sem as devidas disposições de coração, o progresso é pequeno ou nulo. Se os corações não são convertidos, estamos perdendo o nosso tempo. Até podem ser muito espetaculares os exorcismos, né? Mas, no fundo, a pessoa volta ao mês seguinte e tudo está na mesma. E por isso, em cada encontro, o tempo dedicado ao diálogo sincero, aqui o sincero é muito importante, é fundamental. Não se trata de fazer só longos exorcismos, mas de dispor, sublinhar bem essa palavra, bem os corações, e rezar pelas causas que deram ao demônio o poder de atacar de modo extraordinário. E aqui uma coisa que eu vejo que não é fácil fazer, mas que é muito importante. Corrigir com firmeza, com paciência e amor. Às vezes é difícil juntar tudo. Às vezes, se sou muito firme, acabo sendo duro, acabo sendo frio. Às vezes, se sou muito paciente, acabo não corrigindo. Muito doce, tudo bem, tudo bem. E não acontece nada, né? Então, um pai é firme e, ao mesmo tempo, paciente e cheio de amor.
Então, isso é uma das graças que quem trabalha, quem serve os irmãos nesses ministérios, deve pedir frequentemente. Senhor, dá-me a graça de ser firme, doce, paciente, mas eu tenho que dizer o que tenho que dizer. Se você cala, você peca por omissão. Você não está sendo verdadeiro amigo do seu irmão. Mas se você diz a verdade sem amor, você fere o seu irmão. Você também peca. Falta de caridade. Então tem que pedir a graça. E a conclusão final. Conclusão final. A eficácia dos exorcismos depende em grande parte, não é totalmente, mas grande parte, do papel de acompanhamento espiritual por parte do exorcista. Ou seja, por quê? Porque desse papel depende a disposição dos corações. E um bom exorcista, na minha opinião, é sobretudo um bom diretor espiritual, um bom pastor de almas. Pronto, isso se aplica a todos os ministeriados, com as devidas adaptações.